Boa noite, boa noite. E é com muito prazer que eu anuncio aqui o início de mais um episódio do nosso podcast, o Contraponto Podcast. E hoje, como de costume, ao meu lado, o Dr. Glaidemir Rezende e contando ainda com uma presença muito especial no dia de hoje, a Mariângela Dias. Ela que é professora há mais de 24 anos e é especialista em análise comportamental. Dona Mariângela, como que a senhora espera passar a noite de hoje? O que a senhora espera abordar de tema? O que a senhora espera do nosso podcast? Então, a gente vai falar sobre psicopatia e falar sobre o dia a dia, né, das pessoas, das dificuldades de relacionamento que eles têm. A senhora é psicóloga, né? Sou psicóloga. Trabalha com essa parte comportamental, análise comportamental. Sim. Quanto tempo a senhora atua nessa área? Então, uns 20 anos. 20 anos já? É. Já viu bastante coisa, né? Na área da psicologia e eu sou pedagoga também, então tem mais tempo. Então já está com bastante experiência nesse ramo. O currículo é extenso. Se a gente começar a falar do currículo dela aqui, vamos ficar o podcast inteiro só comentando toda a especialização da doutora. Doutora, o que é psicopatia? Então, a psicopatia ela não é uma doença, ela é um transtorno de personalidade antissocial. Então, muitas pessoas falam assim, esse cara é doente, é psicopata. Não é caracterizado como doença. Então, é caracterizado dentro dos transtornos, ele é um transtorno de personalidade. Entendi, mas quando fala assim, ele é contrário a algumas regras da sociedade, não é isso? Sim, completamente contrário. Mas de sociedade, eu que já tive a oportunidade de viajar para outros países, eu vejo que a sociedade ela se comporta diferente, dependendo da região, dependendo das leis daquele lugar, ou coisa assim desse sentido. Então, as regras da sociedade é que faz o indivíduo ser contrário a ela, ou a ele que em qualquer sociedade ele é contrário àquelas regras? Então, o que acontece? Antigamente, a gente chamava de o psicopata e sociopata. Sociopata, muitas vezes as pessoas falavam assim, a sociedade, o cara não nasceu psicopata, não é hereditário, né? Então ele nasceu, ele foi influenciado pela sociedade, pela comunidade, se tornou um psicopata. Mas não, né? Então muitas vezes ele é hereditário, psicopata, e ele tem nasce algumas características e também acrescenta com o convívio com as pessoas. Essa é uma dúvida que eu tenho, que eu acho interessante, até procurando alguns estudos sobre isso, eu vejo que até uma atividade cerebral do psicopata, que é diferente, né? É um ramo da medicina que estuda essa questão. Mas qual que é a minha dúvida? A psicopatia, ela já nasce com o indivíduo? Então, são características que o indivíduo já nasce e vai aumentando. Vai se aflorando. É genético? Aflorando, genético, hereditário e não, de repente, do passado, assim, de pai e mãe. Pode ser de avô e de avó. Pode pular uma geração. Pode, várias gerações. Nossa história, por exemplo, o Brasil foi escravizado, vários escravos. Sim. Então, escravos era o quê? Quem era o dono do engenho, o senhor do engenho? Né? As pessoas que maltratavam, os donos das fazendas, fazendeiros. Então, já vem algumas características lá do passado, entendeu? Tá. Então, a senhora acha que uma pessoa já pode nascer má? Não, ela não nasce má. Ela não é eu tô falando assim, são as características, algumas características dela, provenientes de hereditariedade, e depois ela vai sendo alimentado pelo convívio das pessoas. E no decorrer da vivência, à medida que ela vai crescendo, por exemplo, eu tenho um filho, eu tenho uma filha de 13, eu tenho um filho de 16, eu tenho uma filha de 21, eu posso ir podando ou... Pode. Você pode ir observando desde pequenininho a tendência. A tendência maldosa. Por exemplo, uma criança que machuca um cachorro de propósito. Ela tem uma grande tendência dela se virar um psicopata. Então existem sinais que podem indicar. Severo. Porque ela não desenvolve afeto. Não tem. O psicopata não tem empatia nenhuma. Ele não consegue se colocar no lugar da outra pessoa. Ele não tem arrependimento nenhum. Ele é frio. Ele é calculista. Ele é ameaçador.
ele manipula as pessoas. Acredito que seja exatamente essa uma das principais características da psicopatia, que a difere de outros transtornos, como, por exemplo, muito famoso no nosso judiciário atualmente, que até pelo caso de um filho de uma ex-ministra, no qual ele tinha um transtorno, se não me engano, o nome é transtorno obsessivo de borderline, é esse o nome que dá? Borderline. E como que a gente diferencia um transtorno, por exemplo, de borderline em relação à psicopatia? Tem como a gente diferenciar? Tem algumas características diferentes? Tem. Então, aí você tem que observar a pessoa, o dia a dia da pessoa, as ações da pessoa, né, as manipulações que a pessoa faz, as obsessões da pessoa. Né? Então, aí você vai dentro de uma terapia, tanto que o psicopata ele não tem cura. Certo. Ele tem tratamento. Né? Com o quê? Com a terapia, né? Com algumas representações sociais que você vai exemplificando, mostrando, e para a pessoa olhar e ver assim, não, eu fiz isso, para criar um arrependimento nele, mas ele não tem remorso. Ele faz e fala friamente do que fez. Aí falando da criança, voltando lá, agora há pouco tempo, acho que no Rio Grande do Sul, três crianças, irmãos, pegaram o cachorro, pegaram um irmão pequenininho, de menos de 1 ano, colocou na linha do trem. E esperou o trem passar, para o trem passar em cima da criança. E perguntaram a ele, e aí, por que você fez isso? Não, curiosidade, só queria saber qual é o sofrimento de uma criança. Como que o trem funciona passando em cima de uma criança. Do meu irmão, por exemplo. Ele fala, simplesmente. Com naturalidade. Com uma naturalidade. E existe... Pode continuar. Em alguns dos países aí, falando do arrependimento, né? Fizeram um teste no presídio e colocaram uns antidepressivos, os calmantes, né? Dentro da caixa d'água para diluir, as pessoas tomarem água para poder ver qual a reação, se melhorava esses psicopatas. Porque em alguns presídios eles separam, né? As pessoas, os psicopatas, dos presos normais. E aconteceu o quê? Nada. Simplesmente eles ficaram mais calmos e relatavam os casos que eles fizeram com uma naturalidade enorme. Tipo, matei. Fiz o quê? Estrangulei. Eu fiz isso. Só fiz. Então, eu tenho uma dúvida em relação a isso, por exemplo. Porque tanto eu quanto o Dr. Rafael aqui, nossa especialidade é da área criminal, né? E nós observamos as leis, né? E muitas vezes a gente tem aquele confronto com a sociedade quando fala assim, mas você vai defender um criminoso, você vai atuar defendendo esse cara matou, esse cara violentou, esse cara é um pedófilo. E eu, muitas vezes, me questionei muito em relação a isso. Embora nós temos um juramento de proceder à defesa da pessoa para garantir a ele a justiça. Né? Um julgamento justo. E não ser massacrado e com isso... Porque a justiça também é muito falha, né? Nós, operadores de direito, tanto que é garantido na Constituição, que sem um advogado não há justiça. Então nós temos que buscar a justiça, seja para quem for. E às vezes a gente faz uma defesa de uma pessoa que, por exemplo, é um pedófilo. Então, ele pode ser condenado. Aí ele fica, por exemplo, eu já vi casos assim, da pessoa ficar condenada, ficam 10 anos no presídio. Ele sai e continua praticando. Sim, porque não tem cura. Não tem cura. Então, existe um erro do judiciário quando manda ele apenas para o cárcere. Ele está gostando de ficar preso. Ele gosta de ficar preso? Para ele não tem sentimento. Tanto que, olha só, você observa só, as pessoas que são psicopatas presas, elas lideram a cadeia. Elas cativam, elas manipulam os outros presos que elas querem liderar, elas querem dominar. Eles querem garantias, eles querem bens, né? Tipo assim, a troca por droga, troca pelo isso, quero vantagens. Aí quero uma televisão, quero isso, quero aquilo. Tanto que os psicopatas, eles ficam fortes no presídio. Né? Enquanto algumas pessoas são presas, ficam magras, ficam deprimidas, não comem, angustiadas, ficam, né, se sentindo mal, querem ir embora. Eles não.
Eles ficam bem, eles fazem academia, eles jogam futebol, eles brincam, eles conversam, eles fazem a batatinha deles, eles manipulam, eles dão porrada em quem não aceita eles, do que não faz o que eu quero, aí briga, bate. Então, para eles ali tá tranquilo, eles não têm sentimento, para ele tá ótimo, tá levando umas férias. Então, a ressocialização desse tipo de pessoa não existe. Não existe. Dentro do presídio, Não jamais. existe. A psicopatia é quase um superpoder para o mal, né? A Um pessoa superpoder para o mal. Não existe. Então, existe hoje um problema no judiciário que eu sempre falo, né? Às vezes as pessoas falam assim, bandido bom é bandido morto, ou então tem que soltar uma bomba no presídio. Aí tem que avaliar cada bandido. Exatamente. Cada um. E eu falo Porque assim... não todos são psicopatas. Exatamente. Então, às vezes eu falo assim, o que falta no judiciário ainda é esse complemento técnico do juiz. Até mesmo, por exemplo, assim, você pega às vezes uma criança de 15 anos do Rio de Janeiro, ela é totalmente diferente de uma criança de 15 anos do Xingu. Né? A vida, a sociedade, a atmosfera que ele vive é totalmente diferente. Você pega uma criança do Rio de Janeiro, ela se deixar, ela é bicho solto, né? Ela tem uma convivência com o crime, com a sexualidade muito mais aflorada, muito mais próxima e muito mais natural do que aquela pessoa que está afastada lá naquele momento. Então eu defendo que cada estado deveria ter sua pena própria. Cada estado deveria ter uma política penal diferente, para que a gente pudesse o quê? Ter primeiro uma análise psicológica, né? Para saber se aquela pessoa é capaz ou não de estar respondendo por aquilo dali. Sim. Né? Porque senão não adianta eu me levar para o cárcere. Eu posso ter uma pessoa de 30 anos sem discernimento. Sim. Eu posso ter uma pessoa de 15 anos que seja um sanguinário frio. Inclusive, essas pessoas podem induzir a outras pessoas. Então, Me dei bem, fiz isso assim, tô aqui de boa, tô bem, tô legal. Ela começa a induzir os outros presos a cometer a mesma coisa que ela cometeu, que não deu em nada. ela pode liderar. Elas são inteligentíssimas. Os psicopatas são inteligentes. Tanto que poucos deles são presos. A maioria não são presos. Até os burros dificilmente são presos com a nossa justiça. Imagina os psicopatas. Então, nós temos 3 níveis de psicopatia. Sim. É isso que eu ia perguntar em relação à perversidade. Né? Diz que tem o leve, o moderado e o grave. O grave geralmente é preso. Porque o grave, ele... É mais inconsequente, seria? Assassina, ele é mais agressivo, ele é mais... ele domina mais. Ele, opressor. Então, seria ele a palavra. maltrata. Ele se importa menos em ser pego também, é mais imprudente, acaba... O severo, o severo leve, né? Ele faz golpes só. Estelionato. Algo mais simples. Normalmente simples. crimes que não envolvem violência, seria isso? É, isso justamente. Entendi. Essa questão que o doutor tocou um ponto sobre a ressocialização, eu vejo que é muito difícil para quem seja no âmbito do psicopata ou seja no âmbito de qualquer outro que tenha uma patologia, que não é o caso da psicopatia, né, já que não é uma doença, mas em qualquer outro cidadão que se encontre preso. Né? Hoje, a verdade é que mesmo que o nosso sistema penal ele tenha um seu princípio buscando a ressocialização, a gente vê que há uma grande falha do Estado em propor isso ao preso. Como o doutor bem disse, a grande verdade é que a maior parte da população ela olha para o sistema carcerário e ela quer que quem está ali morra. Essa é a verdade. Né? Eles não querem realmente dar uma chance ao preso para que possa vir a se ressocializar. Então, quem sai do presídio encontra uma grande dificuldade em encontrar um emprego, em ser aceito, até pela sua comunidade, até muitas vezes pelos próprios familiares. Né? E eu vejo que nessa questão da psicopatia é ainda mais difícil de conseguir uma ressocialização, tanto pela forma de ser do indivíduo, que é um indivíduo perverso, um indivíduo que normalmente já transgride ali as leis, é comum dele fazer isso, ele gosta de fazer isso, como também é algo que não tem cura e que o tratamento o Estado deixa de fornecer. Né? Então, o ideal seria ocupar a mente deles. Qual a melhor maneira? De que forma? Trabalho, estudo? Manuais, estudo. Mas eu começo a pensar o seguinte: se ele por si só já é uma pessoa inteligente, né? Ele tem os superpoderes pro mal,
A partir do momento que você investe em conhecimento dele, ele só piora. Não, terapia, é arte-terapia. Arte-terapia, né? Arte-terapia, cozinha, pintura, artesanato, né? Até a própria religião, a fé. A fé, né? Porque é o que acontece. Porque são pessoas vazias, pessoas não... Então seria possível uma pessoa que sofre, que tem a psicopatia, ele conviver em harmonia com a sociedade. Tendo um tratamento, claro. Qual que é o tratamento? Psicoterapia, fazer uma arte-terapia, né? Para ocupar a cabeça. Gente, mente vazia. Oficina do diabo, né? Né? Então, assim, eu tô parada, eu sou psicopata, tô parada. Eu estou manipulando, estou imaginando, já estou tramando, já estou esquematizando 57 mil coisas na minha cabeça. A verdade não é tão diferente de uma pessoa comum. Uma pessoa comum também que vem a ser presa. Falta educação, falta trabalho. Se você dá a oportunidade ela de estudar, dá a oportunidade de mudar de vida, de ter um emprego, de ter um trabalho, ela vai se refazer. Com todo cuidado com o seu tratamento, eu tenho paciente psicopata. Então, assim, não pode sair da terapia. Não pode. É igual uma pessoa com dependente químico. Não pode. Sim. Se vacilar e um dia faltou uma sessão, essa semana que vem faltou, eu estou ligando. E aí, tudo bem? Como é que você está? Medo de quê? Recaída. Sim. Né? Então, dentro da psicoterapia, você vai conversando, você vai induzindo, né, a pessoa, os pensamentos dela maldosos a não fazer. Você acha legal isso? Nossa, você está fazendo isso. Não. Possível. Como que você está fazendo isso? Está perturbando sua mulher. Larga ela, deixa ela viver, deixa ela fazer isso, fazer aquilo. Vai procurar uma academia para você fazer. Vai caminhar, vai andar de bicicleta. Vai fazer, né? Vai nadar, fazer qualquer coisa. Vai trabalhar. Mas o que eu olho assim, nesse sentido, é que pro psicopata não vem dele o dom do arrependimento. Não tem. Não tem. Né? Não tem. Ele não tem arrependimento. Ele faz, pode ser até punido, né? Mas não tem arrependimento. Se ele entrar de novo naquela energia de fazer novamente, ele não vai se arrepender. Então, e o legal é você não entrar na energia. A psicoterapia é buscando tirar desse ponto. É igual uma pessoa dependente química. Eu vou beber, a partir do primeiro gole, eu já perco o controle. Então, não vou nem beber. Então, não é entrar. Não entrar nesse vício. Não entrar na vontade de fazer as coisas. Porque é o que eu falo, parece que a gente tem uma bomba relógio dentro dos presídios, né? Tem. Porque, por exemplo, vai sair uma pessoa agora, um exemplo, indulto de Natal, vai sair 10 mil pessoas. Para estar saindo dali, dali 5 mil psicopatas, 50%, né? A gente tem, assim, uma estatística dizendo aproximadamente entre 10 brasileiros, quanto em 100? De 1 a 2% da população mundial psicopata. De 1 a 2%. Isso incluindo todos os graus de perversidade, né? Tanto da leve até a... Não, generalizando os dois, geral. De 1 a 2% na população mundial a psicopata. É maior do que eu pensei. Em termos de presídio, 15% dos presos são psicopatas. São 15% são psicopatas. Então, por exemplo, se a gente tem uma população carcerária em Campos hoje de 6 mil pessoas aproximadamente, nós estamos falando que nós temos 700. Uns 900 pessoas. Né? Aí você imagina assim, 15% de 6 mil lidera os 85%. Eles conseguem liderar. Eles conseguem liderar. Chegou, eu não sei como que é, né? Chegou um preso novo. Os psicopatas, os líderes psicopatas ficam de olho. Aí já começa assim, arrumar a panelinha, né? Quem é? Fez o quê? Vamos lá, vamos conversar. Ele consegue conquistar a confiança da pessoa, né? É delicado, né? Não dá flores, porque tem não tá carisma. Mas tem carisma, tem lábia, conversa, fala. Aí faz isso, aí em troca disso eu te dou isso. Por isso que te dou dizem uma vantagem que... assim. Não sei se é verdade ou se é coisa de internet, mas dizem que os psicopatas procuram profissões de poder. Então, muitos procuram a política, empresários. Gente, político vai no Brasil, então... E tem todo... 91%. Tem tudo a ver com o que a senhora relatou sobre a forma de manipulação, porque de conseguir atrair pessoas. Eles querem diversão, eles querem poder e eles querem status. Eles andam, a gente está falando de carro, eles andam de carro zero devendo o carro. Mas está lá com a BMW, não para baixo para cima.
Ostentar, né? Ele quer Status, ostentar. aparecer. A liderança, o poder, né? Coisa Eles assim. fazem uma festa na casa dele bombando com 50 mil pessoas com dinheiro público. Não entrando em política, mas tipo assim, eles desviam dinheiro de verbas. Entendi. Pra quê? Pra eles. Se utilizam do alto grau de conhecimento, né, de influência Aí que usa tem. o avião pra ir passear com a família. Por quê? Tá Quer ostentando, ostentando. quer ostentar. Que é poder. Eu tenho poder. Eu tenho poder sobre você, um casal, né? Marido e mulher. E um homem, e geralmente o psicopata tem homem e tem mulher. Mas a grande maioria é homem. E quem é o sexo frágil? A Em mulher. tese é mulher, verdade. E tem a mulher psicopata, Tem né? também. Muito pouco, mas tem. Suzane, aquela que matou os pais. Que adorou, né? Ficou presa, ficou boa. Não se arrependeu, feliz da vida. Casou com outra mulher e, né? Estão lá, felizes. Não quer sair do presídio, quer ficar lá. Estão felizes, estão protegidos. E é bom, gente. Fala sério. Comida, bebida, estadia. Não, sem- eu Depende. sinceramente, eu me perdoo discordar, O que eu mas vejo também o nos pouco presídios. tempo que eu vou no presídio para Não falar o sei preço, que mas eu nem entrei, mas eu A gente teoria, né? imagina- A teoria a gente imagina que é boa, a mas na teoria- prática na é bem prática não é diferente. nada bom isso daí. É. Mas para quem tem sentimento, né? De repente pra É, gente, porque a gente se isso, sente oprimido, isso. a gente se sente angustiado, até quando a gente entra para trabalhar no presídio, Isso, né? inclusive falando de sentimento, né? Uma criança, como você repara, como que você observa uma criança de 2, 3 anos, da maldade que faz com os bichinhos. Maldade. Eu vai pegar um cachorro, vai apertar de carinho, né? Legal. E no relacionamento Se com os pais, é arrepende. mais desobediente, tenta Não, enfrentar os impõe- pais, como que seria? Ele se impõe com os pais. Se impõe com os pais. Ele tenta dominar, né? Então, assim, se você briga com o filho, fez isso, aí ele vai chorar porque ele sente sentimento, chorou. E outros não. Olha, tá, acabou. Daqui a pouco faz outra vez. Finge que nem ouviu, né? Finge que nem É. ouviu. Adolescente. A senhora relata, eu sou uma pessoa que gosta muito de filme, muito de série, né? Aí eu lembrei agora de uma série, a senhora contou, veio na minha mente. E porque o legal dos filmes, das séries, dessas produções, é que eles tentam retratar a vida como ela é. E me lembrou agora de uma série chamada Dexter, que é sobre um serial killer. E é exatamente Serial isso que a killer, senhora está me contando. serial killer é um psicopata a nível gravíssimo. 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 E assim, são as histórias psicopatas sempre faz sucesso. Colocou um filme, colocou um documentário, sempre faz sucesso. Sempre. E é realmente o que a senhora falou. Conta a história dele um pouco mais novo, né? Desse personagem, que é o personagem principal da série. E desde novo ele já vinha. Realmente matava o gato da família, afogava o cachorro, já Isso, demonstrava. São atitudes do psicopata. Aí, se você, pai, tem essa observação, que muitos pais não têm, né? Tem essa coloca um tratamento logo, coloca numa atividade física, coloca para ocupar a cabeça da criança, né? Para mudar a linha de raciocínio dela, né? Do foco da questão. Entendi. É Mas complicado. muitos pais ignoram. Agora, quando... Isso também a gente pode levar para o relacionamento a dois, né? Sim. Por exemplo, muito. aquela pessoa que... Eu já tive casos de clientes, né, que eu fui defendê-lo por violência doméstica. Quando eu fui ver, ele já tinha 2 ou 3 ocorrências, ou 2 ou 3 processos por violência doméstica com outras mulheres. E não se arrependeu nada e continua fazendo. E continua respondendo. Até perante a mim se vitimiza, Sim. tenta reportar a culpa, mas é porque ela me ofendeu, porque ela me humilhou. Porque ela foi contra ele de alguma maneira. Então, se ela foi contra ele de alguma maneira, ele não teve sucesso do poder dele. Né? Então, Ele tem dificuldade de ouvir um não, né? E aí, é ele que é o não tem que ser, a última palavra tem que ser dele. Sexo entre duas pessoas. Quantas vezes os homens ou as mulheres fazem e sem o consentimento de uma das partes. o que é um estupro, né? É que Pode é um estupro. acontecer. Mas o psicopata, ele quer ali. Ele quer ter o poder, ele quer ter domínio da situação. E pode É. então Ele ocorrer quer se divertir com aquilo. pela situação, pelo ambiente que ele vive. Pode ser que um psicopata que seja considerado grau leve passe para o grau moderado, ou moderado Sim, passe não para o tem grau... como retroagir.
Mas tem como Ele- adiantar. Mas tem como adiantar. Avançar. Por que tem? Porque é alimentado pela situação, pela raiva, pela ira. Ele vai maquinando cada Vai. vez mais, o cérebro vai Ele é aumentando. inteligente pra caramba. Vai. A senhora tocou num ponto sobre da questão do estupro, né? Que ele quer o sexo, ele obriga a ter, ele força a ter, manipula até conseguir o que quer. Bate pra ter. Bate pra Agride, ter. né? Se diverte porque a mulher tá reclamando. Quanto mais a mulher reclama, Quanto mais a mulher sofre, mais, quanto mais... ele gosta, mais ele sente Como prazer. se fosse um sadomasoquista, alguma Quanto coisa. mais ele tem prazer, mas entendeu? Mas ele gosta, ele faz, quer mais, eu quero, entendeu? Ele vai incentivando, vai alimentando aquilo. Isso. Uma pergunta, uma dúvida minha, vou aproveitar que a senhora está aqui, eu vou Vai, aproveitar e fazer Isso aí é aquela usar. consulta que a gente Vamos gosta, fazer né? uma consultar. Uma questão que eu vi há pouco tempo agora no noticiário e por isso que eu trouxe para poder fazer essa pergunta para a senhora. Mas relatando sobre a pedofilia e sobre crimes de violência sexual como um todo. Qual que é a ligação entre o psicopata e essa... Vou focar em um crime comum, a pedofilia, por exemplo, né? Como que seria essa ligação entre o psicopata e a pedofilia? Eles têm ligações? Dizem que a pedofilia já tem tratamento, mas também não tem cura, é só um tratamento parecido também com a psicopatia. Como que seria essa relação? Eu tenho um paciente, ele tem 17 anos. Certo. E foi em busca, né? Ele com a mãe, primeiro foi falando que estava com problema, dormindo muito tarde. E passa o dia dormindo, né? E à noite acordado. E a gente foi descobrindo, aí ele foi até o consultório e fomos descobrindo que ele estava viciado em filmes pornográficos. Aí que a gente vê assim, ele deve ser um psicopata, eu já estou com ele, leve, porque ele tem um grauzinho de arrependimento, porque ele arrumou uma namorada. Uhum. Então ele tá achando que ele está sendo traindo a namorada, olhando, assistindo filme de pornografia. Só que ele não consegue parar. E ele não tem ato nenhum com a namorada, mas ele acaba fazendo isso em casa, né? E aí a gente vê que ele já se alimentar, se ele não procurasse antes, e se deixasse ele se alimentando pela imaginação dele, ele ia virar Poderia vir aumentar o grau de perversidade dele. Sim. Interessante, né? Interessante. A mente da pessoa é muito interessante. Quanto mais a gente estuda, mais a gente fica com dúvida, mais a gente fica curioso e mais a gente vê que uma imensidão de possibilidades. Qual foi o caso, agora perguntando de forma pessoal em relação ao seu trabalho, qual foi o caso assim que mais te chocou? Aquele caso que você sempre se recorda? O pai que estrupou ao filho. E teve tratamento também? Como se prosseguiu? Aí, Só pra gente ter uma ideia de como que funciona. Terapia, remédio, aí a gente coloca os remedinhos, eu não, né? Porque mas aí a gente já indica aí um psiquiatra para dar um remedinho, para poder dar uma controlada, uma lesadinha, né, na pessoa. E tratamento, e conversar para ele ver o quanto que ele prejudicou o filho, o trauma que ele causou com o filho, para ele criar um nível de filho homem. arrependimento. Ele homem. estuprou o filho homem. Com quantos anos? O menino tinha 16 anos. E legal, né? Porque isso acontece com 3 anos, 4 anos de idade. Muitas pessoas se estrupam com 3 anos, 4 anos de idade, que é uma loucura. A pergunta, todo estuprador, ele é um... Nem todo psicopata é um psicopata. Não, nem todo é um psicopata. Não, mas a grande maioria é. E Por que pedófilo? Que nem todo é? Por que ele não todo é? Porque muitas das vezes ele é induzido a isso, ele é obrigado a estrupar. Como assim? Família exige pai, padrasto, e vai lá, faz isso, vamos fazer junto. Colegas, vamos lá, vamos sair pra balada. Na balada você vai usar droga. E você vai lá no embalo, daqui a pouco você entra no arrependimento. Por isso que eu tô falando, nem todo é um psicopata. De que eu fiz? Nossa, eu tava com a galera. Eu fiz aquilo, isso assim, né? Se a gente vê em reportagem. Né? Entrou num hotel, num quarto de hotel e pegou uns menininhas e abusaram. Entendi. No outro dia veio arrependimento. Mas porque ele estava em níveis de droga, estava consumindo de droga. Agora, e o pedófilo? O pedófilo, ele é
Um É psicopata? considerado doença, não é? Não é Como que é? doença, Não é é um doença. transtorno também. É um transtorno. de personalidade. Entendi. De personalidade. É sempre importante separar o criminoso, aquele eventual criminoso, que ocorre uma situação em si, que ele acaba se aproveitando daquela oportunidade, para realmente a pessoa que comete um delito, já em virtude da sua vontade, né, de ter Aí algum vem- transtorno realmente. Então há diferenças no tipo de criminoso, né? A criminologia fala bastante sobre isso. Então, e vocês como advogado, né, criminal, vocês têm que ter um olhar especial para os clientes de vocês. Sim. Para saber até que ponto se eles realmente se arrependeram ou não se arrependeram. Também pode falar que se arrependeu só para ganhar, Para manipular, né? Tentar para manipular o manipular próprio advogado. vocês, para manipular, para vocês mudarem a versão, né, da defesa, para eles saírem, para eles continuarem lá fora. Isso. A nossa legislação penal, ela não trata especificamente da doença, né? Mas ali no Código Penal, ela fala sobre um dos princípios, né, da parte do crime, né, da teoria tripartite do crime, é a culpabilidade. Então, trata exatamente dessa questão da imputabilidade daquele agente. Então, ela separa ali a pessoa que é imputável, o semi-imputável e o inimputável. Ela não vai falar exatamente da psicopatia, mas trabalhando junto com a medicina, junto com essa área da psiquiatria, você consegue identificar o indivíduo que ele comete um ilícito tendo total capacidade do que ele está fazendo, daquele indivíduo que acaba cometendo um ilícito, mas sem ter conhecimento, sem ter realmente um entendimento, discernimento daquele caráter ilícito. Por exemplo, já tive um cliente em que ele tinha tem que me recordar agora qual o nome da doença, mas ele é uma doença assim, psíquica, né? É um demente mental, saúde mental, que a doença dele ele acabava tendo alucinações. Me recorda qual o nome, por favor, me ajuda a me lembrar. Tem vários. Não, era uma questão de paranoia, alguma coisa que ele tinha que ele realmente acabava perdendo a noção da realidade. E ele veio a cometer um ilícito por conta disso. Só que a família, né, já vinha tratando, já havia sido internado outras vezes, já havia me orientado sobre essa questão. As alucinações podem ser remédio também, muita quantidade de remédio. Isso, até o final eu vou me lembrar qual foi a doença dele que ele me reportou. E aí a legislação traz ali um incidente de insanidade mental, justamente para que aquele indivíduo possa passar por uma perícia médica para avaliar qual que é o grau da sua doença, certo? Então a nossa legislação ela trata especificamente disso. O psicopata em si, realmente, ele não é tratado como um doente, né? Então, ele não tem ali a semi-imputabilidade nem a inimputabilidade. Ele é tratado como um imputável, né? Ele responde como uma pessoa comum. As pessoas que não têm conhecimento falam que é doença. Ah, você é doente, você é psicopata, você é doente. Mas não é. Não tem cura, tem tratamento. Entendi. E outra coisa, olhando para um outro lado, por exemplo, nós estamos falando de mentes assim perigosas que a gente pode ver de várias maneiras. Em relação à mulher, existe mulher que gosta de passar por sofrimentos? A gente fala, né? Diz aí no senso comum aí que gosta, né? Mulher gosta de apanhar. Quanto mais apanha, mais apaixona. Não tem história assim, né? No senso comum fala, mas passa a ser uma psicopatia também. Porque ela gosta de ser maltratada. Humilhada, agredida. Que ela também ela também faz de outras maneiras. Ela também domina. Eu gosto de ser humilhada porque eu tenho ele sob o meu controle. Entendeu? Ele está me humilhando. Ele está me maltratando. Então, ele está sentindo prazer por isso. Então, eu já saio. É uma doença, vira uma doença. Vira um transtorno de personalidade também, que vira... eu gosto de tratar ele, deixar ele me maltratar, porque eu tenho domínio. Ele não vai sair da minha casa, ele vai ficar comigo. Se eu não aceitar que ele me maltrate, se eu for contra ele, ele vai embora, eu vou perder ele. Então ela detecta nele uma vontade de maltratá-lo e ela instiga ele, seria? Não. Uma forma de manipulação? A manipulação. Maneira dela vai manipulando ele para poder induzir ele a maltratar ela, para poder ela sentir prazer, que ele está tendo prazer disso, tá vendo? Tá gostando de fazer isso comigo. A partir do momento que eu for contra a vontade dele, ele vai procurar outra mulher na rua. Tipo, ele vai me largar.
ele vai me abandonar. Tem que saber separar o que é fetiche e o que pode ser um transtorno. Exatamente. Aí, detalhe, tipo assim, aí a mulher começa o cara sai porque vai procurar outra pessoa, aí começa a perseguir o cara, aí não é mais amor, já é um poder que eu quero ele perto de mim. Porque Existe até muito também, até para adolescente. Hoje, na área criminal, tem o crime de stalking. O que acontece? A pessoa persegue a outra sem parar, né? Aquela paixão, aquela coisa. Mesmo quando separa, divorcia, ele tá atrás, ele tá perseguindo. Não ama mais, é só questão de perseguição. É só a posse, né? A posse é o poder. O poder. É o poder. Né? E bota tudo em risco, né? É o status, ele tá comigo. Mas ele não te faz bem, mas ele é meu marido, ele é meu homem, ele tá comigo. Como? É a mulher, ela é minha mulher, ela tá comigo, ela tá junto comigo. Ela saindo, não aceita separação. Namorado que não aceita separação, um homem que não aceita separação da esposa. Né? Aí mata a esposa e depois mata ele. Que amor é esse? Mata a esposa. Cadê? Se ama tanto que ela é próximo, né? Vão fazer carinho, vão fazer não sei o quê, vão cativar, não, mata a esposa. Porque no fim ele acaba não tendo empatia nenhuma, né? Não tem dor, se faz de apaixonado, dor. Talvez para conquistar aquela pessoa, dor, mas não. Não tem dor, não tem arrependimento, não tem remorso. É uma pessoa egocêntrica. E quando a gente detecta, por exemplo, assim, eu já tive casos de violência doméstica que depois de separado e tudo, a mulher, mesmo assim, sente o interesse em voltar para aquele marido. Ela procura. Porque ela acha que ela não vai arrumar marido nenhum, não vai arrumar amor nenhum mais. A autoestima, ela perde. Perde toda a autoestima. Eu tenho pacientes muito assim também, jovens, meninas jovens, bem, profissionalmente bem, com bens materiais, mas louca pelo cara que não vale nada ou que não faz bem para ela, mas um ela relacionamento fala, tóxico, né? Se eu largar ele, ou se ele me largar, ninguém vai mais me amar. Como não? Tenta primeiro se amar. Antes de você amar o próximo, você tem que se amar. Então não existe solidão se você gosta da sua companhia, se você se ama. Então se você não se ama, não gosta da sua companhia, quem vai gostar? Não ele, esse cara fulano, gosta de mim, eu quero ele, mas ele não te faz bem, você não faz bem a ele, vocês não vivem, né? Vocês brigam o tempo todo. Não, mas eu tenho que ter ele, já pensou? Eu com tantos anos, tipo assim, vamos lá, 30 anos, 35 anos, eu vou arrumar outro, não, quem vai gostar de mim? E se você olhar pra pessoa, a pessoa é top, assim, bonita, né? Mas o que acontece? Ela criou uma dependência. A baixa autoestima dela, ela não acredita nela, ela não se gosta, ela não acredita que ela pode gostar outra pessoa, que outra pessoa pode se interessar nela, entendeu? Agora, doutora, outra pergunta que eu gostaria de fazer em relação a quando a pessoa vive um relacionamento tranquilo, né? Com filhos e tudo, assim, e de repente, do nada, a pessoa toma uma atitude de suicídio. O suicídio, ele acontece assim rapidamente, ou ele é construído? A pessoa para entrar para ter o ato do suicídio, até teve um suicídio de uma pessoa agora, né, ontem, uma pessoa nova aí da sociedade. Ela já manifestou isso de alguma maneira para os familiares. Só que ninguém conseguiu detectar. Ninguém conseguiu, ou ninguém acreditou. Ela manifestou de alguma maneira. Porque ninguém fala, tem um ato de suicídio de uma hora para outra. Não é acordou e dormiu e se matou. Eu vejo as pessoas falando assim, quem muito fala que vai se suicidar, não vai se suicidar. Não vai, porque ela está chamando a atenção. Então se ela está falando... Eu estou em sofrimento. Eu estou em sofrimento, vou me matar. Mas na verdade ela não vai se matar. Eu quero me matar, quero morrer. Na maior parte do tempo, às vezes você nem imagina, assim, a pessoa tão sorridente, tão brincalhona, tão de ela em silêncio, ela vai... Ela já está em depressão, ela já está angustiada, ela já está sofrendo há muito tempo. E ninguém reparou, né? Ninguém notou. Ou achou que é besteira. Não era sério, que era só um momento de tristeza. Adolescente, nossa, que isso? Vai lavar roupa.
vai fazer não sei o quê. Vai arrumar um serviço. Vai arrumar um serviço, vai arrumar o que fazer. Tá doido, isso não existe, não. Pobre não tem depressão. Tem essas piadinhas, né? Essas frases prontas que a gente ouve demais. E machuca, porque é um sentimento muito triste. E a depressão, ela é uma doença perigosa. Eu costumo comparar a depressão com câncer. Que ela vai correndo aos poucos. Vai crescendo, né? Vai correndo e vai crescendo. E você não nota. Você mesmo não percebe, né? Que você está em sofrimento. Então, vão várias coisas que você não gosta, que você vai acumulando várias decepções. Aquela dorzinha no peito que dá aqui, aquela angústia, né? Que dá aqui, nossa, e você vai acumulando as coisas. Daqui a pouco você está nível já... Aí você fala para alguém, tô triste, tô deprimida. Nossa, não vou gastar dinheiro com psicólogo para levar você para criar uma tristeza. Vão fazer uma viagem, vão comprar roupa. E não resolve, né? Não, acho que não. Porque não é coisa material, é sentimento. São sentimentos que acontece muito com adolescente, que adolescente não sabe resolver. Ou o adulto perdeu o controle, não consegue, não sabe de onde, proveniente de onde a depressão, de várias coisinhas pequenininhas que vai acontecendo e que você vai ficando triste e fica quieto. Fica triste e fica quieto, não gostou, fica quieto. Ai, deixa pra lá, só que vai somando, vai crescendo. Mas, doutora, saiu recentemente, eu acho que é a segunda vez que a gente fala isso aqui, uma pesquisa francesa que diz que essa geração de hoje, ela não se desenvolveu intelectualmente durante todo o estudo da humanidade. Essa geração de hoje, ela não se desenvolveu intelectualmente, sendo capaz de superar intelectualmente a geração anterior. E que essa geração tem uma tendência muito maior a ser deprimente, muito maior a ser... cometer atos suicídios, né? E uma geração que é afadada a série de problemas psicológicos que as outras não tiveram. Por quê? O imediatismo? Tecnologia? Muito. Até porque junto com a depressão, hoje, quem não sofre de ansiedade, né? Virou Qual até... o convívio que nossos filhos têm hoje, que nós tivemos na nossa infância, que nossos pais tiveram? Com os outros crianças. O nosso convívio era mais pessoal. Atualmente são mais por meio de tecnologia, de casa, celular. Você vive num condomínio fechado, trancado dentro de casa. Ah, tá chorando, toma assiste um videozinho. Vamos lá. Não brinca, não interage com as crianças, não interage com os outros, não vai para eu até defendo a tese de que ser pai não é dar o melhor brinquedo, é sim ser o melhor brinquedo pro seu filho. Sim. Você tá ali constantemente. Quando que o pai tem o tempo de sentar, de brincar com os filhos? Mas tem que ter, Quando né? que a mãe tem? Não tem, porque o tempo que tá em casa, tá arrumando alguma coisa, tá fazendo outra coisa, tá descansando, tá parado, ou tá mexendo no celular. E isso é uma coisa que pode vir alimentando até uma psicopatia nessa criança? Pode. Porque filmes... Vive sozinho, né? Sozinho. Você não Se sabe ela que a tiver criança uma assistindo tendência, no você celular. não sabe exatamente o que ela está assistindo, que pode estar impulsionando aquele lado, né? De se tornar um psicopata leve e só aumentando cada vez mais, potencializando o problema que tem. A criatividade vai aqui na cabeça, a cabeça não para, né? Sim. Então você vai, quanto mais você vê, a gente chama de neuróbica, né? É a aeróbica com os neurônios. Quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais a sua imaginação vai crescendo. Mais seus neurônios vão crescendo. Você vai estimulando. Então, assim, a criança está lá muito tecnológica, né? Ela não tem com quem conversar, trocar, dialogar, perguntar. Porque pergunta o pai, não. Sim, os sinais da psicopatia, né, se manifestam de uma forma muito sucinta. Se você não estiver realmente prestando atenção, não tiver aquele convívio, você acaba a criança crescendo e os pais não tendo como verificar. Saber ouvir também, né? Porque os pais não sabem ouvir as crianças, os filhos. Não conseguem ouvir os filhos. Quando começa a falar, não, já sei, não para. Não quero não. Já sei onde você vai terminar. O filho dele. Mas o filho vizinho... Ele ouve.
Mais fácil. Lógico. Porque é do vizinho, é o primo, ouve. Agora, Mas doutor, o filho próprio não tem. Então não observa esses pequenos detalhes. para nós aqui e para os milhares de espectadores, pessoas que nos acompanham nas redes sociais aí, como a gente detectar um relacionamento com uma pessoa que é um psicopata? Observar. Observar? Observar as atitudes. Observar, vamos pensar lá. Quer ver? É o cara que abre a porta para a mulher sair do carro, para entrar no restaurante e agride verbalmente um garçom. Observar também o histórico daquela pessoa, né? Já que História deve se daquela repetir. pessoa. Quantas vezes separou? Quantos namorados você teve? Por que se separou? Por quê? O que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. É ela que é louca. É sempre a culpa no outro. Né? Lógico, a gente não tem culpa Essa do nenhuma. garçom aí, a senhora foi assim... O cara leva a mulher, E corteja a mulher, abre a porta do quadro do carro pra mulher, Dá flores. dá tanto flores sei e lá. tudo, É um mas agride príncipe. o garçom. Aí você vê que o quê? Ele tá sendo verdadeiro? Não é a dele. Não A é polidez, ela é Ele superficial. ele tá fingindo ser uma pessoa, que ele quer manipular ela, que ele quer induzir ela a gostar dele. Então ele tá mostrando ser uma pessoa que ele, na verdade, não é. Acaba Então, tendo sinais de narcisismo também, né? Então, o narcisismo é a pessoa que tá sempre em auge, né? Então, que a questão, a gente tem que observar as pessoas. Olhar no olho das pessoas enquanto a gente fala. Porque as pessoas não mentem falando, mas não conseguem mentir através do olhar. E a gente não tem essa sensibilidade, principalmente com quem é de casa. Não tem. Tem com quem é dos outros. Tanto que é normal acontecer essas coisas no vizinho. Na casa da gente, não. Só que na casa da gente, o que acontece... A gente acha que nunca vai acontecer, né? Nunca vai acontecer, ou não pode acontecer. Não pode acontecer. Mas no vizinho é normal. Eu sei que o pessoal de casa que tá ouvindo isso nunca mais vai ter um encontro igual ao outro agora. Primeiro encontro que tiver, já vai começar a anotar tudo. Anotar tudo, ver Tem que quando... observar. E outra, tipo assim... vamos E pensar quando lá. é mulher, para nós? Como que a gente observar assim uma mulher que é psicopata? Que o homem acaba sendo muito aquela- cavalheiro, mas o e a homem mulher? muito Como cavalheiro, que e a é? mulher? Que a mulher é linda, ela é maravilhosa, é sedutora, ela tem o que vocês querem, corpo, ela consegue induzir, seduzir vocês, né, com a facilidade Mas como ela aí quer. toda mulher é um tanto quanto vaidosa, Aí né? É vocês verdade, aí ficou difícil. ficam tão felizes que menos de um mês vocês casam. Moram junto, vão morar juntos. Gente, como que vai morar junto? Não conhece nem a pessoa. Não, vou morar junto. Aí depois que mora junto, descobre, não, ela é louca, ela é isso, ela é aquilo, ela me persegue. Então não é, né? Foi lá uma paixão que não é amor, que é diferente, paixão para amor. Fiquei apaixonado, fiquei iludido porque ela é ótima, ela é isso, ela é aquilo, ela tem um corpo perfeito, ela tem um trabalho bom, ela tem isso e aquilo. E na verdade, no dia a dia, a pessoa não é assim. É aquela história, né? Aquela fase, namoro, noivado e casamento, nunca Tem que foi tão bom conversar. para receitar. Justamente. E começar com uma amizade. Conversar conversando, tendo amizade, conhecendo a família, conhecendo os amigos, aonde a pessoa frequenta, o que a pessoa faz, para depois vocês começarem a se relacionar. É um problema que pode vir a ocorrer para aquelas pessoas que iniciam um relacionamento e pulam fases, né? Acaba pulando fases. O namoro tá ali Um mês justamente tá para isso, casando. para você conhecer. pra O você... negócio é o seguinte, você começou a namorar a família, a psicóloga falou Não. que Já você, pede pra que se você- consultar também. que você tem que ficar no mínimo 2 anos em período probatório para E acaba depois a gente... acreditando muito, porque a ansiedade, aí vem a ansiedade. A ansiedade, o tempo tá passando, né? Então, assim, quanto mais velha eu ficar, mais dificuldade eu tenho de arrumar uma pessoa para ficar comigo. Então, eu quero pular isso. Acaba se sujeitando a coisas que normalmente não Tudo. faria. Justamente. Então esse é o caminho, observar. Observar, conversar, observar. Estou falando em relação a tudo. A mãe da gente, o pai da gente, nossos irmãos, nossos filhos. Que a gente observando alguma atitude diferente. Seu aniversário da sua mãe hoje. Observa. Como que ela tá? Tá feliz? Não tá feliz? Será que ela tá mostrando estar feliz? E, na verdade, ela não está feliz? Então, tem muito isso também, né? Não quero preocupar meus filhos, mas tem aquele símbolo do ninho vazio, né? Porque os filhos vão embora e ficam em casa sozinhos, mesmo estando com o marido, com o seu pai, vamos supor, ir lá, né? Mas tá na fase de solidão, porque cada um tá vivendo a sua vida, dentro de casa,
junto, mas está vivendo e está vivendo sozinho. Quantas pessoas que são casadas, que têm uma família dentro de casa e se sentem sozinhas? Com as pessoas que estão entrando em depressão. As pessoas que não estão vendo razão para viver. Não tem mais a razão, não tem mais a emoção, não tem. Por causa de quê? Por alguma coisa que aconteceu ou que vem acontecendo que está trazendo aquele desgostozinho, né? Aí vai desgosto, vai aumentando e vai se perdendo. Então, em suma, essa questão da área criminal, porque a gente vai fazer a continuidade disso daqui, né? Hoje é parte 1, vai ter que ter a parte depois 2. a gente vai mudar a continuidade falando mais da questão familiar. Mas hoje, quando a gente analisa essa questão da área criminal, a gente entende, então a gente pode entender que a gente tem um sistema punitivo que ele não está recuperando pessoas assim. Pelo contrário, né? A punição tem que existir, né? Tem que existir. Agora, como é essa punição? Como que a gente dá a punição à pessoa? Maltratando, castigando, colocando lá 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos? Será? E lá dentro, a pessoa está lá presa. Ela está presa, ela está fazendo o que ali? Nada. Faz nada, é verdade. Aí essa de não fazer nada. Só passa o tempo, só mata o tempo. Esperando passar. Esperando a hora, passar, momento. contando os dias. Ou pensando isso é em bom. fugir, ou Vocês então. dois, vou pensar lá. A gente no fim de semana, fazer nada em casa. Eu durmo, né? Eu aproveito para descansar. Tudo bem. Vai descansar. Você tem filho, né? Tudo bem. Mas ficar fazendo nada, tá fazendo nada, tá fazendo nada. Tá lendo, tá descansando, tá vendo um filme, tá ouvindo uma música. Tá fazendo alguma coisa? Não, tô fazendo nada. Para quem não faz nada, qualquer opção é bem-vinda. Por que não faz um programa legal lá dentro do presídio? Coloca livros, lá, sei lá, coloca uma atividade física, uma aeróbica, uma dança, sei lá, alguma coisa, para ocupar a cabeça das pessoas. É porque o que acontece, né? A cada dia que passa fica mais difícil de recuperar as pessoas. A humanidade, né, por si só, ela se demonstra doente. E cada vez mais necessitada de um acompanhamento psicológico. Olha, se você tem 2 psicólogos para 3 mil presos... Os atendimentos demoram muito tempo, né? Não tem como você dar uma continuidade a um Tem tratamento. uma assistente social, 2, 3 assistentes social. O sistema carcerário é um sistema falido. Sim. Um local onde a gente teria que ter 6 pessoas, às vezes tem 50, tem 40. Né? Num presídio que foi construído para 800 pessoas, às vezes tem 3.000. Entendeu? E, na verdade, eles não têm nem a segurança adequada. Diz que o preso que administra o presídio. São entendeu? psicopatas que administram o presídio. Geralmente, que são os líderes ali, que São às vezes psicopatas. convencem até os próprios Até os seguranças que servidores. eles são capazes de tomar conta daquilo ali. Eles que dominam lá dentro. É. Complicado, né? A gente bate bastante nessa tecla, né? Porque realmente é difícil para uma pessoa, um cidadão comum que não tenha nenhum transtorno, conseguir se ressocializar. Quem dirá para alguém que já sofre dessa questão, que tem essa dificuldade, que carece de tratamento. Na teoria, nós temos, né? A LEP, ela disse, a Lei de Execução Penal, ela traz lá a questão da ressocialização do preso, né? Da assistência ao dentista, ao psicólogo, ao assistente social. Mas na prática, infelizmente, não é isso que a gente vê. Existe realmente aí uma superlotação. A gente poderia até debater aqui questões dos motivos dessa superlotação, né? De muitos presos preventivos, de quem está lá e nem foi julgado ainda, enfim. Mas o que acontece de fato é que o judiciário, né? O nosso sistema prisional, ele é um sistema falido, que não consegue atender a toda a população, não consegue dar os cuidados a quais essas pessoas carecem de um tratamento, não consegue dar, às vezes, o que é básico. É um depósito de seres humanos, de seres humanos. Aí eu, não defendendo, mas já defendendo os presos. Aí eu vejo assim, muitas coisas, a falha né, do presídio, né, do sistema legal, mas do que fez o ato deles estarem presos é da infância. A culpa está onde? Nos pais. Na avó, no avô, na família, que não viu esse sofrimento, não viu essa pessoinha crescer nesse lado perverso. É aquela história, né? Eduque seu filho hoje... Tudo tem um motivo, gente. Eduque seu filho hoje para que o Estado não venha puni-lo amanhã. Sim.
Porque ele chegou lá. Por quê? O que levou ele a fazer aquilo que ele fez? O que aconteceu nele que ele foi carregando? Tanto que o paciente, quando chega para mim, eu não consigo, em uma sessão de 30 minutos, como os planos. Não existe uma sessão de 30 minutos. É 40, 50, às vezes é 1 hora, 60 minutos. Estou conversando em hora que não dá tempo, às vezes. Né? Tipo assim, tem que ser proveniente de quê? O ato que você fez. Por quê? Da onde foi? E a gente tem que buscar lá no fundo. Na raiz, olha que eu não sou psicanalista. Não sou. Né? Então, eu sou humanista essencial, sou TCC, que é o cognitivo comportamental. Porque eu não busco o inconsciente dele, eu busco o consciente, aqui e agora. O que fez você fazer isso agora? Por quê? Né? Alguma falha lá atrás tem. Todos os nossos traumas, todos nós temos traumas, né? Todos nós também temos um transtorno, temos. Às vezes não sabemos que temos, mas temos. O psicopata, então, ele sabe que ele é um psicopata ou não? Muitos sabem. E outros não, porque são severos demais, acaba ficando cego pelas atitudes que Entende faz. que ele que é o certo, né? Ele que é o certo. Ele está sempre certo, ele nunca está errado. Ele não tem pena dele pegar, quartejar, quebrar o pedacinho da mulher, nem da mãe, nem do pai, não tem. Mas ele tem total consciência que ele sabe que aquilo que ele está fazendo é errado, é ilícito. É errado? Sei, eu fiz, você faz outra vez, faço. Faço outra vez. Você se arrepende? Por causa de quê? Não. Esse Jairinho, né, doutor Jairinho, que foi preso, que tocava do menino. Você se arrepende? Não. Você fez. E fica que dá aquela cara assim, Por quê? Ele não vai falar assim, não, eu me arrependo. Arrepende de onde? Arrepende? Então é um cara... Manipulou todo mundo, manipulou o pai, manipulou os funcionários, manipulou todo mundo. É um assunto que sempre traz muito conteúdo. Agora, por quê? Qual foi a infância dele? Qual foi os nãos que ele recebeu? O porquê que ele recebeu os nãos? Por isso que com nossos filhos falam assim, não pode pegar isso, não pode. Não pode por causa de que não pode porque eu não quero. Não existe isso, gente. Não pode pegar porque é perigoso, vai cair, você vai quebrar o dedo. Tem que ser o porquê. A criança tem que entender o porquê. Por mais que é muito pequenininho para entender, não, mas fala. Não pode colocar a mão na tomada. Não pode porque você vai levar choque. Quer colocar? Coloca, vê se leva choque. Leva, realmente, tá vendo? Não pode. Mas não pode porque não quero. Quantas vezes a gente ouviu isso? Pois é. Eu percebo que os relatos que trazem a psicopatia, que podem vir a agravar, são relatos que também podem vir a agravar ou trazer alguém que não tem o transtorno também para dentro da criminalidade. Sim. Então, eu tenho um ponto em comum, acaba sendo repetido às vezes, né? Tanto do lado da psicopatia como uma pessoa comum acaba tendo o mesmo tema, o mesmo motivo que leva alguém à criminalidade. Sim. Né? Doutores, eu acredito que nosso papo hoje, vamos ter que marcar uma segunda segunda parte. Vai render a madrugada inteira, então por isso nós vamos fazer uma segunda parte, vamos estar finalizando hoje aí, vamos fazer uma parte mais focada no relacionamento familiar, não tão na criminal, mas questões de alienação parental, né? De uma série de outras coisas. A doutora vai ser aqui a gente está tendo muito sucesso com os nossos convidados, né? Tivemos aí um período aí agora, recentemente, com o Dr. Gustavo Cortes, também, que tivemos uma boa, como que eu posso dizer, aceitação de nossos espectadores, muitas pessoas elogiando muito. E hoje eu acho que só melhorou ainda mais. A gente está acertando em cheio nos convidados. Então, os convidados Se tem alguma coisa que está acertando aqui, são os convidados. Tá bom. Doutora, obrigada, muito obrigado pela sua participação. O pessoal aí que está em casa já viu que preste atenção, não saia casando de qualquer maneira. Levando Preste atenção nos filhos, né? Oi? Preste atenção nos filhos. Preste atenção nos filhos, né? Hoje foi um dia, com certeza, algumas pessoas hoje já identificaram em pensamentos alguma pessoa. Né? Já começa a imaginar, rapaz. A pensar numa pessoa específica, às vezes numa situação que ocorreu, a mente já começa a rodar aqui. Já começa a pensar, olha, realmente, essa questão então de levar para
para a mulher para passear, abrir a porta, galanteador e tudo, depois agride o franelinha, agride o garçom, agride o outro. Se for para ser cavalheiro, tem que ser cavalheiro sempre, educado sempre. Educado sempre, né? Agradeço muito o convite de vocês. Nós aqui estamos agradecidos demais. Agradeço demais a presença. E é isso, assim a gente se despede. Não esquece aí de dar aquele like e tá compartilhando o nosso vídeo, mandando para as pessoas aí, para os psicopatas que você identificou, você pode encaminhar. Um grande abraço a todos. Um grande abraço. Boa noite.